Baruch Shem Kevod Maluto Leolam Vait. Bendito seja seu glorioso nome. Seu reino é para tudo sempre. Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom para todos em Teshuvah, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã. Você está no canal Teshuvah Total. Meu nome é Raimson Correa. Sou um dos professores que aqui tem a honra de compartilhar com você estudos bíblicos, em particular neste maravilhoso dia de Shabbat, estudos da maravilhosa Torá, que é a palavra do Eterno. Seja muito bem-vindo você que está aqui há bastante tempo conosco, é uma honra tê-lo conosco. Também você que acabou de chegar, quem sabe tem aqui algumas semanas, ou quem sabe chegou agora por aqui. Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Eu espero que tenhamos, e eu creio com toda a minha emuná no Eterno, que teremos momentos muito grandiosos aqui, de grande aprendizado, por estarmos estudando e buscando praticar a palavra do Eterno. Ok, desde já quero agradecer a sua participação, as suas orações em favor de todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido aqui no canal Teshuvah Total, tá bom? Ok, então estamos aqui para estudar mais uma maravilhosa porção, como nós dissemos anteriormente, e eu espero que o seu coração já esteja preparado para nos dedicarmos nesse momento, a partir de então, ao que o Eterno tem a falar em nossos corações, tá bom? Abra o seu coração e fiquemos atentos a cada letra, a cada linha, a cada verso que o Eterno tem a nos ensinar. E dessa forma, no nosso dia a dia, podermos praticar da melhor maneira possível o que Ele tem a nos ensinar. Tá bom? Ok. Então, sem mais delongas, depois deste cumprimento inicial, vamos estudar, pela graça do Eterno, a paraxá de número 8. A paraxá de número 8. Vaishelach, que significa e enviou. Né? Então vamos ver as lições que aqui estão e aprender, e no nosso dia a dia buscarmos praticar sempre. Tá? A Torá é assim, aprendendo, praticando, aprendendo, praticando. Tá bom? Então vamos lá. Vamos ao nosso primeiro verso de estudo neste maravilhoso dia de Shabbat, dia esse que o Eterno chama de meu santo dia. E Ele compartilha conosco a oportunidade de nos reunirmos com Ele, de estarmos nesse encontro marcado. Então que possamos fazer valer a pena cada minuto em que estamos em Shabbat, com a nossa família, com os nossos irmãos, amigos, em comunhão uns com os outros, buscando sempre a harmonia. Tá bom? Então vamos lá, vamos ao texto Bereshit, Gênesis, capítulo 32, verso 4 em diante. Tá? Diz assim: Vaishelach, já começa com o nome da porção, tá? As 54 porções da Torá, o nome delas é a primeira palavra inédita em relação aos textos anteriores àquele, é a primeira palavra inédita que inaugura aquela sequência de textos, que nesse caso aqui é a palavra, a expressão, né? Vaishelach, e enviou, tá certo? E enviou Yaakov Malachim. É interessante, né? Que diz aqui, e enviou Jacó, mensageiros. Olha só, a palavra Melachim vem de malach, que quer dizer mensageiro no singular,
Malachim, mensageiros, no plural. Desculpa aí o exagero do S no final. Mas é Melachim, mensageiros. Essa expressão aqui, gente, é a mesma utilizada para quando o Eterno envia mensageiros da sua parte, seres celestiais, tá? Melachim, mensageiros. Isso quando, de fato, este ser celestial vai trazer uma mensagem, tá certo? Então, existem tipos de mensageiros que cada um tem uma atividade específica, obviamente, né? E o Tanar, ele não aborda muitos detalhes, alguma parte dos profetas, mas o Tanar em si, ele não aborda muito isso. Eles aparecem muitas vezes em forma humana. Inclusive a gente vai poder ter a oportunidade de falar um pouco sobre isso aqui, de aparecer em forma humana, certo? E fazer uma análise do que aconteceu. Mas a gente não vai dar spoiler, né? Vamos ao texto. Vaishlach Yaakov melachim lifnav el Esav achiv arza seir sedei Edom. E enviou Yaakov, Jacó, mensageiros à sua face para Esav, Esaú, seu irmão, em direção à terra de Seir, a região de Edom. Vale lembrar que o texto que nós estamos lendo, ele é logo após o encontro, ou melhor, de Lavam ter encontrado Yaakov, já saindo do território de Lavan, por ocasião de já ter cumprido o acordo que haviam feito de trabalho, né? Porque Yaakov, ele queria casar-se com Rachel e acabou casando com Lea. Lavan moveu lá as situações e fez com que ele casasse primeiro com Lea. Portanto, valendo assim os 7 anos de trabalho que ele realizava ali na casa de Lavan. Mas se quisesse casar com Rachel, então teria que ser mais 7 anos. Então, olha só, né? Imagina. E dessa forma a gente percebe o amor de Yaakov por Rachel. E ele trabalhou mais 7 anos. Até o ponto em que, como nós estudamos na porção anterior com o nosso querido professor Moré Fábio Mazzarella, Shabbat Shalom, meu querido, a você e toda a sua família. Nós aprendemos com ele a respeito disso, todas as lições que envolveram esta maravilhosa porção. E a porção a porção anterior termina justamente nessa parte, nessa conversa entre Yaakov e o seu sogro Lavam, que sempre tentava tirar proveito de Yaakov. E agora Yaakov está seguindo o caminho, depois deles se acertarem ali, né? Fizeram um pacto, e Yaakov acaba sabendo que a uma certa distância, né, eu diria a quilômetros distante dele, estava seu irmão Esaú. E aí vem esse texto que nós acabamos de ler, voltando para ele. Por isso está registrado isso, que ele enviou mensageiros à face de Esav, que era irmão dele, né? Então, você imagina a expectativa e daí o porquê do tema do nosso estudo neste recebimento de Shabat. Porque o tema é esse. Porque fala justamente dessa expectativa. Lembre-se, Yaakov, ele não tem noção, ele não faz ideia de como está os ânimos de Esav. Ele não sabe se Esav ainda guarda aquele rancor devido ao que aconteceu entre ele e seu irmão, diante de Yitzhak, pai deles. Pelo fato de Yaakov ter se adiantado em relação a Brachá, a bênção que Yitzhak proferiu sobre Yaakov, entendeu? Quando na verdade deveria ser Esav. Ora, mas Esav não havia trocado esse direito de primogenitura por um prato de leitilha, né?
E aí? Então, e agora faz questão, enfim. Então tudo isso, né? Não, mas mesmo assim o direito é meu. Não, mas não é, você vendeu. Não, mas é meu, não é, não é. Sabe? Aquela discussão. Então, gente, quando nós olhamos para esse texto e que a gente acompanha agora a história de Yaakov com seu irmão, nós estamos falando aqui de relacionamento entre irmãos. E nós sabemos que em alguns momentos, né, pelo menos na maioria das famílias, sempre tem, às vezes, não deveria ser assim, né, mas de certa forma acontece, às vezes um desentendimento, dois irmãos que pensam de formas diferentes, certo? E em algum momento de decidir algo, de tomar uma atitude, de resolver uma situação, um quer fazer de uma maneira, o outro irmão quer fazer de uma outra maneira e assim por diante. E acaba levando, né, os ânimos acabam se exaltando e acabam, de certa forma, brigando, ficando ali afastados uns dos outros. A gente está vendo isso aqui, gente, tá? Entre Esav e Yaakov, Esaú e Jacó. Isso não é diferente. E essa história nos levará a um desfecho muito interessante que não é diferente do que acontece nos dias de hoje, tá? Portanto, fiquemos atentos a cada ponto dessa porção, na verdade, das porções que envolvem Yaakov, tá? Fiquemos bastante atentos porque reflete muito a nossa realidade hoje, tá? Reflete muito. Não é diferente. Apesar de ter acontecido isso há muito tempo atrás, mas a maneira como estes irmãos interagiam assemelha-se muito à sociedade da nossa época. Só o que muda, vamos colocar assim, só o que muda é a tecnologia, que na época não tinha, hoje tem. E outras coisas mais, entendeu? Algumas coisas. Mas o modo como o ser humano age em família, entre irmãos, é muito semelhante ao que acontece aqui com Yaakov e Esaú. Eu não estou dizendo, por favor, que você, meu irmão, que tem que tem irmãos, eu não estou dizendo que você, em algum momento, vai ou tentou tirar o direito do seu irmão de alguma coisa. Não estou falando disso. Eu estou falando no geral, certo? Eu estou falando de relacionamento entre irmãos, tá? Essa é a suma, né? O tema central, tá bom? Vamos seguir o texto. E aí vem o verso 5. Vaitzav otam lemor. Ko tomrum ladoni lesav ko amar avdecha Yaakov im lavam garti vaechar ad atá. E ordenou a eles, Yaakov, ordenou aos seus servos, dizendo: eis o que vocês devem dizer a Esav, meu senhor. Olha só que interessante como ele trata seu irmão. Aqui, ó, Ladoni, meu senhor. Então você percebe a humildade dele e já nessas palavras reconhecendo, gente, reconhecendo que Esav é o primogênito. Ele é o filho mais velho. Ninguém pode mexer nisso, tá? Ninguém. Aconteça o que acontecer, Esav sempre será o primogênito. Não importa as atitudes de um lado e de outro, Esav continua sendo primogênito. Você entende o que Yaakov quer deixar em evidência aqui? E ele recomendou isso para seus servos, tá? E olha só o que eles deveriam dizer para Esav. Seu servo Jacó, diz: tenho vivido com Labão, e permaneci com ele até agora. E aqui uma ilustração disso, né? Então ele quer informar a Esav o que havia acontecido com ele, né? Aqui, verso 6. Vaihi li shor
v'hamor tzom ve'eved ve'shimcha ve'shifcha ve'eish lecha lehagid ladoni lemitzochem beinecha. Possuo gado, jumentos e rebanhos, servos e servas. Envio estas notícias a meu senhor com o objetivo de obter o seu favor. Então você percebe aqui que Yaakov, ele não quer confusão. Ele não quer arrumar confusão com seu irmão, ele não quer brigas, ele não quer guerra. Afinal, ele está conduzindo a sua família, suas esposas, seus filhos, e ele quer protegê-los. Mas ele está com medo de o seu irmão Esav vir para cima dele e da sua família com força total. Então imagina só a expectativa dele. Eu sempre vou trazer essa palavra aqui, expectativa, né? Que foi dada como parte do tema desse estudo. Então olha só quão grande expectativa e esperança Yaakov tem de poder reencontrar o seu irmão e de fazerem as pazes, e de não manter mais aquelas discussões, aquele rancor, que não haja mais entre eles. É o pensamento de Yaakov. Verso 7. Vayashvu Hamelachim El Yaakov Lemor Banu El Achicha El Esav Vegam Cholech Likratecha Ve'arba Meod Ish Imo. Os mensageiros voltaram a Yaakov dizendo, olha o que eles disseram depois de voltar, né, de ter encontrado Esav. Fomos ao encontro de Esav, seu irmão, e ele vem ao seu encontro. Com ele estão 400 homens. 400 homens. Olha só. Então, imagina só como é que Yaakov recebe essa notícia de que 400 homens acompanham seu irmão Esav. E detalhe, estão vindo ao encontro de Esav. Olha só a expectativa agora. Será que Esav está vindo para guerrear? Imagina isso, né? E uma coisa interessante, né? E agora vamos focar aqui numa coisa. Vamos partir do seguinte. Preste bastante atenção. Olha o valor aqui, gente. 400 homens. Então, esse valor, 400, será que os mensageiros contaram, de fato, 400? Será que eles conferiram mesmo? Peraí, fica em fileira aqui, deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 20 quanto aí? Não, volta. 1, 2, 3... Então, gente, muito provavelmente, isso é um parecer meu, tá? Muito provavelmente, esse número, ele tenha sido dado como forma de arredondamento, tá? É como se dissesse, olha lá, com eles estão vindo uns 400 homens, né? Uma maneira de dizer, você vê um grupo de pessoas vindo, você diz, olha, ali tem umas 15 pessoas, né? Mas você não conferiu 15, entendeu? Claro que a gente não tem como saber exatamente se esses mensageiros contaram ou não. Tá, irmão Reis, então, já que você não tem certeza do que você está falando. Bem, estou falando porque se o Eterno deixou esse valor, esse número, essa quantidade de 400, tenha os mensageiros conferido ou não a quantidade de homens que acompanhavam, sabe? Bem, se o Eterno deixou esse valor aqui, é porque existe uma lição que o Eterno quer nos ensinar. Existe algo a mais que está ali, entendeu? Os números na Torá não estão à toa. Então, vamos lá, vamos embarcar nessa, né?
Gente, 400 é o valor numérico da letra Tav. Aqui você tem a letra Tav, tá certo? A última letra do alfabeto hebraico. Tudo bem? Alguma dúvida? Qualquer dúvida? Aula de Gemátria, módulo... Esqueci o módulo. Módulo 3 ou 4, me ajudem aí. Curso de hebraico aqui na playlist, tá bom? Quem quiser acompanhar um curso para você aprender a ler e escrever hebraico e a falar principalmente. Um curso totalmente gratuito. A gente está aqui na nossa playlist Aulas de Hebraico, que por sinal toda terça-feira o nosso Moré, professor Marcos Felipe, Shabbat Shalom, meu querido, está apresentando, continua, né, apresentando, tá certo? No chamado Momento do Hebraico, tá? Ali ele vai abordando os detalhes do hebraico, ao mesmo tempo que aborda os assuntos dos textos que são ali apresentados, tá? Então, gente, voltando aqui, se o Eterno deixou esse valor aqui de 400, referindo-se à quantidade de homens que acompanhavam Esav e que nesse momento estavam indo de encontro na direção de Yaakov, então vamos mergulhar nesse Tav aqui, ó, tá? Imagina como se ele fosse aqui uma praia, né? Falando em praia, me lembro da gente andando lá em Tel Aviv, né? Deu bater uma saudade agora. Tava eu, Moré Renato, Moré Daniel. Aquela caminhada, acordamos bem cedo, certo dia lá em Tel Aviv, fizemos aquela caminhada. Inclusive tem um dos clipes que tem esse momento. É aquele que o Moré Renato ele dá um giro assim de 360 caminhando pela praia. Um dia maravilhoso. Então vamos mergulhar nesse Tav aqui. O que será que Yaakov pode ter pensado quando ele escutou esse valor? 400. Então, vamos lá. Gente, aqui nós temos a letra Tav. Vamos partir disso aqui, tá? Letra Tav. A palavra Tav, ou a letra Tav, ela traz como significado sinal. Isso é um sinal, tá certo? Então, quando Yaakov, ele ouve isso, 400, então, opa, isso pode ser um sinal. Sinal de quê? Veja bem, as letras em hebraico, gente, elas possuem letras ou outras letras dentro delas. É muito mais profundo do que você imagina. Não é só a superfície do que talvez ainda a gente pode alcançar. O Eterno tem muita riqueza de ensinamentos, de estágios dentro das próprias letras hebraicas. Isso é incrível, gente. Coisa que não tem em outro alfabeto no mundo qualquer, tá? Somente no hebraico. Com todo respeito aos outros idiomas, tá? O Eterno falou em hebraico e fez questão de registrar suas palavras em hebraico. Então nós temos aqui a letra Tav, que ela aqui é feita de outras duas letras, se você observar os detalhes. Por exemplo, aqui, ó, tá vendo esse? Eu vou passar aqui o laser aqui, ó. Essa parte de cima, aqui, ó, parece um topetezinho aqui, né? Ó. Nós temos a letra Resh. A letra Resh, com ela se escreve a palavra cabeça ou líder. Cabeça ou líder, tá bom? Alguém que lidera, vamos chamar assim. Então, Yaakov pode ter pensado, peraí, então, quando eu vi esse valor 400 que os meus mensageiros me disseram, então 400 significa que Esav, ele é um cabeça, um líder desses 400 que estão prontos a lhe servir, a obedecer às suas ordens. Se precisarem entrar em combate, não pensarão duas vezes, farão o que Esav disser. Estão pensando aqui o que a mente de Yaakov naquela hora, tá certo? Interessante que o que nos conduz nessa... Simplesmente, gente, as letras em hebraico, elas
de uma forma incrível, nos conduzem a isso. Letra essa que vem a partir do valor que nós acabamos de ver aqui, 400, tá bom? Ok, e mais, aqui embaixo, ora, se essa parte de cima é o Resh, aqui embaixo, olha, essa parte aqui, mas de uma forma um pouquinho diferente, mas lembra a letra Vav, né? Até meio que de cabeça para baixo aqui, né? A letra Vav simboliza gancho, prego ou pino, isto é, algo que serve para apoiar, algo que serve para fixar. Neste sentido, completando aqui a nossa análise a respeito da expectativa de Yaakov em relação àquele momento, Yaakov pensa, isso é um sinal de que Esav é um líder, é um cabeça desses 400, e não apenas um líder, mas um líder que se firmou, que se fixou como um prego que cravado na madeira se fixa, está firme ali com esses 400. Então você imagina a mente de Esav e a expectativa de encontrar o seu irmão, ou melhor, de Yaakov, né? A expectativa de Yaakov de poder encontrar o seu irmão. Ele imagina, será que Esav, ele vem com alto poder de destruição contra nós? Será que ele não terá piedade da minha família, dos meus pequeninos filhos? Será que ele vem para aniquilar todos nós? Então isso começa, e a gente vai ler um texto mais adiante que ele mostra essa preocupação. Ele fica ansioso, muito semelhante a nós hoje, né? Que também ficamos ansiosos, ficamos apreensivos, angustiados muitas vezes, né? Não é verdade? É isso. Agora, tem algo mais. Tem algo mais em relação a esse sinal que Yaakov, ele percebe através do valor 400 que lhe é dado por seus mensageiros, que é o seguinte, vamos lá, 400, gente, 400 é justamente também o valor numérico da palavra kafash, que quer dizer tornar curvo ou inclinar-se também, se curvar assim. Olha que interessante, né? Como assim tornar curvo? Isto é, quando Yaakov ele fica sabendo que é esse número de homens que acompanham Esav, seu irmão, então o medo vem, ele passa a refletir sobre o seu relacionamento com seu irmão, e ele, como um tzadik, como um justo, ele busca a reconciliação. E aí a primeira coisa que ele pensa é não ter a postura de alguém altivo, presunçoso diante de Esav, mas ele quer fazer exatamente isso aqui, ó. Ele quer se curvar, ele quer se inclinar diante de seu irmão Esav. E é exatamente isso que ele vai fazer. Olha só, gente, nós estamos... O que o texto já explica, a gente encontra a mesma coisa aqui através dos valores numéricos das letras do hebraico. Olha que incrível, né? É como se a história fosse contada também através dos números. Além do texto, também os números. Olha que interessante, né? Então, a gente já percebe isso também através da palavra kafash. Kafash. Mostrando assim a sua humildade em reconhecimento ao seu irmão, Esav, que, como eu disse anteriormente, Esav que sempre será o primogênito. Ainda depois de morto, ainda depois das decisões que ele tomou, Esav continua sendo o primogênito de Yaakov. Primogênito de Yitzhak, desculpe. Vamos lá. Também 400 é o valor numérico da palavra lechá, que significa fissura. Uma fissura, né? O que é uma fissura? É uma pequena abertura, certo?
uma pequena abertura, vamos dizer assim. Imagina uma parede e ela sofreu ali uma fissura, né? Houve uma leve abertura. E o que isso tem a ver com o que a gente está falando agora? Bem, ao fazer isso, ao se curvar diante de seu irmão, ao procurar se inclinar diante dele, mostrando assim que Esav é primogênito, então Yaakov quer adentrar o coração de seu irmão para alcançar o favor dele, o seu perdão, para alcançar a reconciliação com seu irmão, entendeu? De forma figurativa, a fissura aqui fala exatamente isso. De vez em quando a gente fala, inclusive aqui nas aulas, né? Abra o seu coração, então é como se fizesse uma fissura, né? Por favor, de forma figurativa, né? Você está entendendo a intenção de Yaakov? E olha só, gente, tudo isso somente através desse número 400 aqui, que vem através da letra Tav, que é o número de homens, né, 400 que acompanhavam Esav, irmão de Yaakov. Olha que interessante e o quão amplo é a palavra do Eterno, as várias faces, né, que você pode enxergar a mesma história sendo contada por vários ângulos da Torá. Nós estamos vendo isso, tá? Então Yaakov tinha essa esperança. E isso já nos traz uma lição muito incrível nesse momento em relação ao relacionamento entre irmãos. Como eu disse anteriormente, cada família tem a sua própria cultura, os seus costumes, tem o seu temperamento que faz parte de cada um. Então, olha só a atitude de Yaakov, pelo que nós estamos analisando aqui. O texto mostra que ele quer se curvar diante de seu irmão, buscando a reconciliação. Não é se fazer ali de inocente, não é isso. Ele quer, resumindo, ele quer a reconciliação. É só os dois de irmão, gente. Imagina. Então, para quem tem o seu irmão, quer estar perto, quer estar junto ali, né? Os dois têm o mesmo sangue, vamos dizer assim. Sangue que eu digo, vieram, né? Do mesmo pai, da mesma mãe. E agora estão afastados aí, 20 anos, imagina, né? Que não se veem. E agora, Yaakov tem a chance de encontrar seu irmão. Trazendo para os nossos dias da mesma forma, gente. Na medida do possível, e eu digo isso porque cada caso é um caso, cada família, como eu disse, tem as suas questões. Na medida do possível, tente a reconciliação com seu irmão. Quando eu digo irmão, é irmão de sangue, tá? Tente a reconciliação. De alguma maneira, você conhece seu irmão. Você sabe como ele age. Na medida do possível. Por quê? Porque existem situações em que não tem como. São situações que se tornaram insustentáveis a convivência de dois ou mais irmãos em um mesmo ambiente, em um mesmo lugar. E a gente entende isso. E às vezes, até por uma questão de preservação da vida, entendeu? Por uma questão mesmo de preservação da vida, se torna necessário que os dois estejam relativamente longe um do outro, entendeu? Enfim, aí são inúmeros casos, várias situações. E repito, torno a dizer, na medida do possível, busque a reconciliação com seu irmão, com sua família, tá? Vamos seguir o exemplo de Yaakov. A gente não está aqui, gente, lendo esses textos à toa. Nós não estamos aqui só para cumprir tabela, né? Hoje é Shabat, qual é a porção? A porção vai Shelah, então vamos estudar, vai Shelah. Aí leu, pronto, acabou. Como se aconteceu lá, eu estou aqui. Não, mas vamos trazer para o nosso dia a dia, tá? Na medida do possível, busquemos a reconciliação, a Shalom com os nossos irmãos, a nossa família, tá bom? Continuando, também 400 é o valor numérico da palavra Menash, ou Menashe, que inclusive é um dos filhos de Yosef,
que Menashe é neto de Yaakov no futuro, né, em relação aos textos que estamos falando aqui. Então, Menashe, levado a esquecer, ou aquele que faz esquecer. Como assim? Essa palavra, essa expressão aqui, que foi dada como nome, né, Menashe, como assim levado a esquecer? Fazer esquecer. Significa que aquele filho de Yosef, que teve no Egito, levou ele a esquecer as angústias que ele sofreu, os problemas, o sentimento de abandono por parte dos irmãos que jogaram Yosef num poço para que fosse vendido e depois levado ao Egito, né? Aquele sentimento de traição por parte dos irmãos. Olha só, mais uma vez, ó, tá vendo? Irmãos, né? Então a Torá, ela vai abordando em vários aspectos essa questão família, tá, gente? E a gente sabe que não é fácil falar desse assunto. São vários casos, são várias situações. Então, trazendo aqui para o contexto desse texto, então essa atitude de Yaakov, que é levar Esav a esquecer entre aspas, não apagar da memória definitivamente, mas a virar a página, vamos dizer assim, né? A página vai continuar arriscada com o que aconteceu, mas virar ela, passar adiante, entendeu? Pensar no futuro, seguir em frente. Então, ele queria que tudo aquilo fosse passado realmente e que não se tornasse sempre algo presente. Yaakov está buscando isso, tá? Também 400 é o valor da palavra Shnaim. Shnaim quer dizer segundo. Então, Yaakov, com essa sua atitude, está dizendo: eu sou o segundo filho do nosso pai. Você, Esav, é o primeiro de Yaakov. Eu sou o segundo. Entendeu? Então é muito interessante a maneira, a humildade de Yaakov, o modo como ele se porta, buscando reconciliar-se com seu irmão. Então olha só, gente, considerando essas palavras aqui, ó, que a gente acabou de ver, nós acabamos de ver, 400, em conexão, no contexto que a gente acabou de abordar, a letra Tav, só aqui já foi uma série de textos, né? E vamos ler os textos, tá bom? Então vamos lá, verso 8, diz assim: Vairá Yaakov meod vayetzer lo vaychak et ha'am asher oto ve'et hatzom ve'et habakar ve'hagmalim lishnei machanot. Yaakov sentiu muito medo e angústia. E a gente entende isso pelo que já acabamos de comentar, tá? Sentiu medo de que a sua família perdesse a vida em um possível ataque de Esav, medo de Esav não considerar Yaakov, de vir se vingar, né, pelo que aconteceu, e sentiu angústia, porque tudo que ele queria nesse momento, Yaakov, o que ele queria era estar em paz com seu irmão. O que é o mesmo sentido, inclusive, que o salmista David, né? Terlim 23, Salmo 23, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Ou seja, David, ele não queria guerra com aqueles que queriam tirar-lhe a vida. Ele queria estar em shalom, em paz com todos eles. Então, quando você se senta à mesa com alguém para comer, é porque você está em paz com essa pessoa. Entendeu? Então é por isso que David diz isso nesse Terlim. Então, da mesma forma, Yaakov, ele se sente angustiado porque se preciso for, Yaakov, ele vai entrar em ação. Se preciso for, estou falando, né, do momento ali, e não sabe o que vai acontecer. Se preciso for entrar em ação para defender sua família, a integridade, a saúde dos seus filhos, das suas esposas, então
Yaakov ele vai entrar em ação e vai ter que tirar vidas. Imagina. Então, tudo isso, gente, passando pela cabeça de Yaakov, ele sente medo e angústia. Ele dividiu as pessoas, os rebanhos, o gado e os camelos que estavam com ele em 2 grupos. Então, olha só a estratégia de Yaakov. Ele divide os que estavam com ele em 2 grupos. 2 grupos. Ele começa a pensar numa maneira de poupar as pessoas de serem mortas ali pelos combatentes que acompanhavam Esav. Ele os divide em 2 grupos. Por quê? E aí vem o verso 9. Vaiomer im yavo Esav el hamachane hachat vehikahu vehaya hamachane hanishar lifneita, dizendo, então olha, quando ele dividiu em 2 grupos, né, dos que estavam com ele, ele dizia: se Esav vier a um grupo e o atacar, pelo menos o grupo poupado escapará. Eles iriam se dispersar. Então, se atacar um, o outro vai ser poupado. Estratégia, né, de Esav. Então a gente aprende uma coisa muito importante aqui, tá? Olha o que eu vou já fazer um comentário e aqui a gente vai entrar num ponto. Vamos guardar essa informação. Yaakov, ele separa toda a sua família e os animais que estão com ele em 2 grupos, tá? Essa é a estratégia dele. Se Esav atacasse um grupo, o outro grupo teria a chance de fugir, tá? A fim de sobreviver. Olha o que vai acontecer agora. Vamos à oração de Yaakov. Ele faz uma oração. Isso é muito interessante, tá? Na hora que ele está fazendo isso, que ele está separando, ele faz uma tefilá ao Eterno. Então, aqui ó. Vaiomer Yaakov Elohei Aviv Avraham Velohei Avi Yitzhak Adonai Haomer Elai Shuv Leartzecha Ulmoladitecha Veitiva Imach. Então Yaakov diz: Elohim de meu pai Abraham e Elohim de meu pai Yitzhak. No hebraico, gente, da época não tinha a palavra avô. Abraham era avô de Yaakov e de Esav. No hebraico não tem a palavra avô e nem avó. Então, quando quer se referir ao que nós chamamos hoje de avô, quer dizer, no hebraico moderno tem avô, avó, mas digo no hebraico bíblico, né? Então era chamado de pai e mãe. Isso é muito interessante, porque quando a gente observa os pronunciamentos do Eterno, quando ele fala sobre honrar pai e mãe, então ele está falando sobre honrar todos os nossos antepassados, entendeu? Portanto, nosso pai, nosso pai e nossa mãe, o nosso avô, a nossa avó, o nosso tataravô e a nossa tataravó, de ambos os lados, tanto da parte do pai quanto da parte da mãe, e assim por diante. Estejam eles vivos ou não. Olha aí, mais uma, né? A gente vai percebendo, vai aprendendo com o Eterno, tá? Então, Yaakov, ele faz essa oração. Elohim de meu pai Abraham e Elohim de meu pai Yitzhak, Adonai, que me disse: volte para a sua terra, para seus parentes, e eu farei bem a você. Yaakov, ele está com medo, ele está apreensivo e ele se apega ao fato de o Eterno ter feito essa promessa para ele, dizendo: ora, Senhor, lembre do que o Senhor falou para mim sobre voltar para a minha terra
porque o Senhor faria bem a mim, a minha família, né? Katonti mikol ha-chassadim umichal ha-emet asher asita et avdecha ki vemakli avreti et hayerdem hazé. Hayardem, isso mesmo, né? Hazé. Veatá haiti lishnei machanot. Não sou digno de todo o amor e fidelidade que demonstraste para com teu servo. Está falando dele, né? Pois atravessei o Yardem, o Jordão, apenas com meu cajado. Ou seja, não tinha nada, nenhum bem, não tinha nada, só o cajado. Portanto, um pedaço de madeira. No entanto, tornei-me agora 2 grupos. Então, olha só, Yaakov, como a gente acompanha, né, dos textos anteriores, Yaakov sempre falando ou se referindo ao Eterno. De tudo que ele faz, de tudo que ele fala, ele se refere ao Eterno. Até quando ele se passou pelo seu irmão Esav, diante do seu pai Yitzhak, a fim de ter a bênção da primogenitura, como a gente lembra agora, né? Até na hora que ele vai se apresentar, seu pai já não enxergava, tinha visão turva. Ele usa a expressão se referindo ao Eterno, dizendo que o Eterno havia conseguido a caça, porque Yitzhak ficou tão espantado da caça ter sido arrumada tão rápido. E Yaakov vai lá e diz assim que o Eterno havia ajudado ele a conseguir aquela caça. Expressão essa, ou seja, Esav nunca se referia ao Eterno. Você não vê na fala de Esav o Eterno, certo? Mas Yaakov sim, tudo que ele diz se refere ao Eterno, né? Se o Eterno permitir, é isso e aquilo. Então, isso nos ensina, gente, que o nosso modo de viver, o nosso modo de falar, deve sempre, até mesmo ser um memorial para nós em relação ao Eterno. Se o Eterno permitir, isso aqui vai acontecer. Se o Eterno permitir, nós iremos a tal local. Tudo vai dar certo e o Eterno está conosco. Entendeu? Então, é interessante, em tudo que a gente faz, sempre lembrar do Eterno. Sempre. Tá? E agora reconhece que ele não tinha nada e foi o Eterno quem providenciou a sua família, esses 2 grupos, né, que estavam com ele, os bens. Apesar que ele trabalhou, e ele reconhece que o Eterno foi quem o sustentou. Por favor, salva-me de meu irmão Esav, verso 12. Tenho medo dele. Temo que ele se aproxime e me ataque, sem se apiedar das mães ou dos filhos. Então, olha a maneira como Yaakov, ele realmente coloca para fora o que ele sente, né? Isso é importante. Ele não guarda apenas dentro de si. Ele expõe isso para o Eterno, né? Inclusive, quem é da área da psicologia, eu já li alguma coisa sobre, eu não sou da área, mas eu já li algo que fala exatamente a respeito disso, que externar os nossos sentimentos de medo, de angústia, nos faz realmente ter mais poder para encarar estas situações de uma forma melhor e mais preparada, de cabeça erguida, entendeu? Então, Yaakov, ele diz isso ao Eterno, em sua tefilá, em sua oração, tá? Ele está muito angustiado, você não faz ideia. E aqui vem um detalhe muito importante, que nos versos anteriores, lembra que ele separou a sua família e os seus animais em 2 grupos? Pois é, essa foi a estratégia dele, de Yaakov, tá? Então isso nos ensina que, apesar de nós fazermos a nossa tefilá, a nossa oração ao Eterno, não significa que nós temos que ficar de braços cruzados esperando o Eterno
mover aquela pedra bem ali que eu preciso, que quem tem que fazer é eu. Entendeu? Não é porque eu fiz uma tefilá, não. Agora é com o Eterno, eu vou me deitar aqui numa rede, vou ficar aqui me embalando, né, para um lado e para o outro, e o Eterno que vai dar conta aí, porque eu tenho muita emuná no Eterno. Meu irmão, as coisas que estão ao nosso alcance de fazer, o Eterno não vai fazer, não. Somos nós que temos que dar conta. Somos nós que temos que ir lá e fazer. É a nossa parte. Entendeu? Olha só, mais uma aqui, ó, que a gente acabou de ler. Yaakov foi quem trabalhou 14 anos para poder casar com Rachel. 14. E agora na sua tefilá, na sua oração ao Eterno, ele diz que ele não tinha nada e agora ele tem. Ou seja, ele está dizendo que foi o Eterno quem deu para ele, apesar dele ter trabalhado. Você está entendendo? Então, fazer a nossa parte e no final dizer: o Eterno foi quem me concedeu isso. E de fato foi, porque é o Eterno quem nos dá a saúde, quem nos dá vida, o ar que respiramos, entendeu? Condições para ir e realizar aquilo que a gente tem que fazer, entendeu? Então isso é muito importante. A gente percebe nas entrelinhas, nos detalhes, o comportamento de Yaakov, a sua oração, e ao mesmo tempo que ele ora, ele procura fazer a sua parte. Ele é estratégico a fim de resguardar a vida da sua família, bem como os seus bens, né? Aqui, ó. E continua a sua tefilá. Veatá amartá heitev eitiv imach vesamti et zarkacha kechol hayam asher lo isafer merov. Tu disseste, está falando por Eterno, tu disseste: com certeza eu farei o bem a você e tomarei seus descendentes tão numerosos quanto os grãos de areia do mar, tantos que não podem ser contados. Então Yaakov está trazendo isso à tona porque ele está dizendo: não faz sentido nós perdermos a vida agora para Esav, já que o Eterno tem essas promessas para mim, para minha família. Então ele está vendo ali chegar o derradeiro momento de se encontrar com seu irmão. Ele não faz ideia da animosidade de seu irmão, né? Da expectativa, o que ele vai pensar, o que ele vai dizer. Então ele começa a pensar em tudo isso. Yaakov. Ora, mas se o Eterno prometeu isso, então é porque eu vou ter que permanecer vivo. Entendeu? O conflito que nesse momento na mente de Yaakov. Então Yaakov, gente, assim como cada um de nós, em certos momentos, ele também sentiu medo, ficou angustiado, né? Então, meu irmão, que assim como ele, como Yaakov, quando estivermos angustiados, apresentemos o nosso coração, a nossa vida ao Eterno. Ore ao Eterno. Faça a sua tefilá. O Eterno, ele te ouve. Ele sabe o nosso coração, ele conhece. Até antes de nós dizermos, de expressarmos as palavras do que estamos sentindo, das angústias, da nossa expectativa, ele já sabe o que vamos dizer. Mas mesmo ele sabendo o que vamos dizer, é importante que venhamos a dizer, porque isso mostra a humildade, a nossa humildade diante dele. É o exercício da humildade, entendeu? Saber que o Eterno está sempre nos ouvindo. Ele está sempre disposto a nos ouvir, sempre, em qualquer situação, tá? Então, caminhando pela rua, no ônibus, no transporte, em qualquer outro tipo de transporte, enfim, aonde quer que estejamos,
que se o nosso coração apertar pela angústia, apresente ao Eterno. Converse com Ele. E o Eterno, Ele vai consolar o teu coração, tá? O que você sente. E a gente vai caminhando em Teshuvá, vai seguindo adiante. Baruch Hashem. Verso 14. Vayalem Sham Balayla Hahu Vaikach Mim Haba Beyado Mimcha Liesav Ahiv. E ele permaneceu ali naquela noite. Então escolheu dentre seus bens o seguinte presente para Esav, seu irmão. Então olha só, Yaakov, ele selecionou presentes para seu irmão. Vamos lá, vamos acompanhar. Izim Mataim Utiashim Eizrim Rechlim Mataim Veilim Eizrim. 200 cabras e 20 bodes. Então, olha aqui, vamos lá. 200 cabras, aí eu fiz questão de mostrar aqui, ó. Aqui são cabras, tá? Eu coloquei aqui fêmea e macho para talvez alguém não saiba, como eu também não sabia, né? Aqui no norte do país não é comum a gente encontrar aqui as pessoas criarem, né, esses animais aqui. Então vamos lá. Cabra e bode, gente, são a mesma espécie. O que muda é o gênero, né? Nós temos a fêmea é a cabra e o macho é o bode. Diferenças aqui, ó. Por exemplo, a cabra geralmente ela não tem chifre, diferente do macho, né? Do bode. O bode tem chifre, tá aqui, ó. Tá? A cabra, a fêmea, ela não tem uma barba. Já o macho, ele tem aqui, ó, né? Já ouviu falar na expressão barbicha de bode? Barbicha de bode. Pois é. E cuidado aí, não vou ficar falando por aí, né? Mantenha calma, né? Ó, então 200 cabras e 20 bodes. A gente vai já comentar uma coisa aqui importante. E 200 ovelhas e 20 carneiros. Portanto, macho e fêmea dessas duas espécies de animais aqui, ó, né? A ovelha, para quem acha que ovelha ovelha fêmea, ovelha macho. Não existe ovelha macho. Não existe ovelha macho. Quem é chamado de ovelha é a fêmea, tá bom? E o carneiro é um macho. Diferenças, assim como semelhante, né, que, inclusive na questão da cabras e o bode, é que a fêmea não tem chifre, tá? Já o macho possui chifre, né? Só a diferença também aqui entre os dois, né? O macho não tem barba aqui, né? Interessante que nos dois casos aqui, ó, as fêmeas são bastante dóceis, né? Ou tendem a ser bastante dóceis. Já os machos, eles são mais valentes, são territorialistas, né? E protetores do grupo ao qual eles, né, se intitulam assim o líder, né, daquele grupo. Então ele vai e protege mesmo. Uma chifrada, meu amigo, desses animais aqui é pancada, né? Quem mora aí nas regiões em que tem mais a presença desses animais aqui sabe, né? Eu vejo em vídeo só alguns aqui. Às vezes a pessoa vai ali no quintal colocar alimento para eles, ou então vai fazer alguma coisa, ele vem por trás e cacetada, né? Ok. Então, aí você pensa assim, peraí, mas tudo isso, mas tantos presentes, gente, vamos lá. E aqui tem um ponto muito importante. Olha só esses números, gente. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos ler o próximo texto porque tem mais animais. Aí eu vou finalizar essa parte aqui com um comentário que eu já vou fazer, tá? Então,
cabras e bodes, ovelhas e carneiros. Nesses números que a gente estão aqui, tá? No verso 15. Verso 16. 30 camelas de leite e suas crias, olha aqui. 40 vacas e 10 bois aqui. 40. E 20 jumentas e 10 crias aqui também. Olha só a quantidade de animais, gente, que foi dado como presente. Então a gente imagina, vamos trazer aqui, parece assim, às vezes, até não sei, nos filmes e ilustrações e pinturas, né? Aparece assim, Yaakov com a sua esposa e seus filhos e alguns animais ali, né? Mas não, gente, era muito. Eu penso no volume que era dos que estavam acompanhando Yaakov. Eram muitos. Tem um detalhe interessante aqui. Quando Yaakov envia esses presentes, obviamente ele queria obter ou alcançar o favor de seu irmão, Esav. Ele queria fazer com que ele fosse acalmando os seus ânimos ao ponto de não atacar Yaakov e sua família. E tem mais um detalhe. Yaakov sabe que juntamente com Esav tem 400 homens. E estes 400 homens são homens de guerra, homens de batalha. E qual é a recompensa por quem aceita, né, essa empreitada nessa batalha? É justamente o espólio de guerra, que são o que se levava depois que um grupo vencia a batalha. Então ele levava os pertences, os animais, o que havia de preciosidade, certo? Os metais que eram considerados valiosos da época também, enfim. Então esse era o chamado espólio, era o pagamento daqueles que aceitavam participar dessa empreitada de guerra, né? Assim como, por exemplo, com Abraham, quando foi resgatar o seu sobrinho Lot, né? Então houve também ali o espólio dos que ajudaram Abraham. Então esse presente não é apenas para Esav que Yaakov está enviando, não apenas. Então, no entender de Yaakov, parte desse presente, apesar que a gente vai ver lá na frente, realmente é oferecido para Esav, mas que ele imaginava, ele vai ter que pagar esses 400 homens que estão com ele, então eu já vou enviar aqui essa quantidade porque vai suprir as necessidades tanto de Esav quanto desses 400 homens que o acompanham. Será então o espólio para eles. Então, se eles receberem esse espólio, essa recompensa, esses animais, esses 400 homens, então eles não vão ver motivo para me atacar juntamente com a minha família aqui. Já que o objetivo de atacar e de fazer isso é receber o pagamento, receber o espólio. Então meio que Yaakov já adianta essa parte aí, entendeu? Olha só a estratégia de Yaakov. Lembra que ele fez a tefilá alguns textos atrás? Ele fez a sua oração ao Eterno? Ele fez a oração e no que estava dentro das suas possibilidades ele planejou e colocou isso em execução. Entendeu? Olha que interessante. Então, fazer tefilá ao Eterno é também entrar em ação, no sentido do que está dentro das minhas possibilidades fazer acontecer. Entendeu? O Eterno vai mover as situações. Se o Eterno for a favor mesmo, ele vai mover as situações para que no nosso agir, conforme a estratégia que tomamos, alcancemos a misericórdia do Eterno de poder alcançar aquilo que desejávamos, entendeu? Como resultado. É isso. Então olha só que interessante, Yaakov ele faz isso, ele já envia esses presentes para Esav, que serviria tanto para o próprio Esav quanto para os 400 homens. Repetindo, e dessa forma não haveria motivos para que os 400 atacassem Yaakov, porque já estariam com o pagamento daquela empreitada, entendeu? Olha a estratégia, né? Então, muito interessante a atitude de Yaakov. Ele os entregou aos servos, cada manada em separado, e disse aos servos: passe à minha frente e mantenham um espaço entre uma manada e outra.
certo? Então Yaakov, ele tenta surpreender o seu irmão com tantos animais. Opa, chegou mais um presente. Opa, mais um presente. Opa, chegou mais um. Do que enviar tudo de uma vez, entendeu? Seria apenas uma surpresa só, um grande presente. Mas enviá-los assim separadamente, esses animais, causaria um impacto seguido, né? É como se a alegria de Esaú fosse aumentando. O sentimento de perdão de Esaú fosse ali, né, sendo alcançado a cada presente que ia chegando. Pensamento de Yaakov, né? E instruiu o servo da frente. Primeiro, olha o que Esaú falou para ele. Ó. Quando Esaú, meu irmão, o encontrar e perguntar a você de quem vocês são servos, aonde vão e de quem são esses animais, então você lhe dirá: eles pertencem a seu servo Yaakov. Seu servo foi o que, né? E eles são um presente que ele enviou ao meu senhor Esaú. O próprio Yaakov vem logo atrás de nós. Olha aí, palavras dos servos de Yaakov, né? Essa foi a instrução que Yaakov passou para eles. Então aqui a ilustração, olha, eles já manobrando aqui, né? Meio que guiando os animais como presente para o seu irmão Esaú. Verso 20. Ele também instruiu o segundo servo e o terceiro, e todos os que seguiam as manadas. Quando vocês encontrarem Esaú, devem lhe falar da mesma forma. Né? E aí, olha só o que acontece no verso 21. E acrescentarão: e ali atrás de nós está o seu servo Yaakov. Deviam repetir isso. Pois ele disse, em primeiro lugar, aqui Yaakov vai dizer qual a sua intenção. Em primeiro lugar, eu o acalmarei com o presente que segue à minha frente. Então, depois disso, eu mesmo o verei. E talvez ele seja amistoso em relação a mim. Talvez. Está aí a intenção dele. Alcançar a misericórdia, a shalom com seu irmão. Entendeu? Esse é o objetivo. Esse é o grande objetivo. Então, a mente de Esaú agora está ansiosa por encontrar Esaú, seu irmão. Ele teme por esses 400 homens. Então, mil coisas, né? Um turbilhão de pensamentos e de expectativas passam na mente de Yaakov. E tudo que ele quer nesse momento, sabendo que o seu irmão se aproxima, tudo que ele quer é a paz com ele. E essa é a grande lição que Yaakov nos ensina nesse momento, tá? Que todas as nossas atitudes em relação aos nossos irmãos, quando eu falo irmão, eu estou falando família, tá? Que possamos alcançar, façamos o possível, gente, tá? Para que possamos viver em paz com eles. Quando eu digo conviver em paz, não significa que necessariamente você tenha que se mudar para o mesmo lar, o mesmo teto onde eles estão morando, né? Claro, cada um tem a sua vida, cada um tem as suas atividades, o seu trabalho, as suas ocupações. A questão é como se relacionam, entendeu? O contato, aquela reunião de família, entendeu? Então, são várias situações, como por exemplo, você, meu irmão, que segue a alimentação apropriada, alimentação kasherut. E aí você vai numa reunião de família, chegando lá, um de seus irmãos preparou, ou suas irmãs, né, preparou ali um prato bonito, porém, o que está naquele prato não é alimento conforme as instruções do Eterno. E você, para não dizer isso assim, de uma forma, né, as pessoas se ofendem se você falar, mas como assim, isso aqui não é alimento, você não pode falar assim, você não está vendo, está preparado, tudo está temperado. Elas não entendem, né?
E aí você fica assim meio acanhado de dizer não né, e aí, ó, fulano se achando aí, é chique, não quer comer o que a gente prepara, então, e aí, sabe, aquela situação, eu sei, né? São coisas que acontecem. E ainda assim, meu irmão, busquemos viver em paz com os nossos irmãos, né? Se talvez alguém te constrangeu nesse sentido ou em outro, tá? É uma página que precisa ser virada. O rascunho tá lá naquela página que foi virada, ninguém vai esquecer não, tá? Mas essa página precisa ser virada, porque a próxima página que está vindo é uma página que vai ser escrita a sequência disso, no sentido de um reencontro, no sentido de uma reconciliação, ainda que os dois não se vejam sempre, mas que fique ali uma pedra colocada naquilo, para que aquilo não continue a seguir na vida de vocês dois, ou de vocês três, ou de quantos irmãos forem, entendeu? Na medida do possível. Sim, irmão Rádio. Mas aconteceu tal coisa, fulano fez isso e aquilo. Inclusive, falando nisso, não precisa, meu irmão, você que está aí no chat, você não precisa falar detalhes que são da sua vida, entendeu? Detalhes íntimos, detalhes de família mesmo. Não precisa. Você não precisa se expor dessa forma, tá bom? Então, você sabe o que aconteceu. Cada um que está aqui acompanhando esse estudo lembra das situações e, claro, né, os que passaram, os que não passaram, Baruch Hashem, né? Você tem os seus irmãos ali, convive em paz, ok, tá? E a gente sabe que não é fácil. Então a atitude de Yaakov é buscar Shalom. Ele faz o tefilá ao Eterno, ele faz orações ao Eterno, e dentro das suas possibilidades ele quer alcançar a Shalom. Ele envia esses presentes a fim de alcançar a paz com seu irmão, tá bom? Bem, a continuidade da leitura desses textos a gente vai estudar no próximo momento, no próximo estudo, Imitse Hashem, se o Eterno assim nos permitir, amanhã pela manhã, a partir das 10 horas, horário de Brasília, tá bom? Então nesse momento quero agradecer a sua participação em estar aqui conosco até esse momento, tá bom? Você que se dedicou nesse momento, está aqui nos acompanhando, tá certo? Se você, talvez, né, alguma parte você queria, volte o vídeo e veja de novo, tá bom? E aí a gente vai seguindo em frente, seguindo em Teshuvah, tá certo? Então, vamos recitar a Birkat Kohanim. Eu convido nesse momento nosso querido irmão, nosso cantor oficial, Yosef Torres, com sua linda voz, olha aí. Birkat Kohanim.
Maravilha! Muito obrigado, meu querido irmão Yosef Torres, pela linda recitação da Birkat Kohanim, bênção sacerdotal. Bem, eu me despeço de você, mais uma vez, Shabbat Shalom, Laila Tov, uma boa noite para todos, um excelente jantar em família, durma bem, tá? Para que amanhã estejamos aqui às 10 horas da manhã, horário de Brasília, para quem é daqui de Manaus, às 9 horas da manhã, tá bom? A partir desse horário. E Mitzvah Hashem, se a Eterna assim nos permitir. Vamos agora com uma música intitulada Mika Mocha, né? São palavras de Moshe. Inclusive a gente sempre recita na Havdalah, né? Então vamos cantar Mika Mocha. Shabbat Shalom, Lehiktraot. Bailim Adonai